Em 1 Coríntios, capítulo 12. Pensei que o pastor Edilson ia ler o texto. Quando ele falou 1 Coríntios, capítulo, falei, meu Deus, aleluia. Mas foi um vizinho. Aleluia. Aleluia. Capítulo 12, versículo 1, nós leremos, irmãos, alguns versículos. Diz assim, você encontrou, diga, minhas contas estão pagas. E quem não encontrou, as minhas também. Diz assim, queridos, a partir do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Jesus é o Senhor? Quantos podem dizer Jesus é o Senhor? Estamos fazendo isso pelo poder do Espírito. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciências. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Aleluia! Aleluia! Versículo 31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores. Procurai relaxadamente? Procurai de qualquer jeito? Procurai com zelo. Capítulo 14, versículo 1 diz, a parte A: segui o amor e procurai com zelo os... Aleluia. Versículo 12 desse mesmo capítulo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Aleluia. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer. A nossa mente está cativa à obediência de Cristo. O Senhor já fez separação entre luz e trevas. Está repreendido todo e qualquer espírito que tenta dispersar as pessoas, que tenta roubar a palavra, porque o teu Espírito que está dentro de nós, o teu Espírito que está se movendo na unção conjunta, falará aos nossos corações, e tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite vai se estabelecer para a glória do teu nome. Aleluia. Pode tomar assento. Irmãos, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo foi destruído, ou o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse capítulo 12 foi tema de estudo aqui em nossa escola bíblica dominical. No entanto, o Espírito Santo, da última vez que eu preguei aqui, quando eu saí da igreja, o Senhor me falou para falar sobre esse tema para a igreja. E eu tenho certeza absoluta no Deus que está aqui, que é real, que Ele vai falar aos corações, vai tirar dúvidas. Por quê?
quando o profeta diz que o povo perece por falta de conhecimento, nós, irmãos, entendemos que muitas pessoas têm grandes dificuldades em discernir, em receber o poder do Espírito Santo, até mesmo receber o revestimento, o batismo de poder, porque desconhecem o que Deus falou e deixou em sua palavra sobre esse assunto. E eu quero dizer para você nessa noite que hoje, Deus tem poder para liberar em nossas vidas. Eu quero te dizer que hoje Deus trouxe pessoas aqui para serem renovadas no poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa noite que algo do Senhor está chegando na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele pega junto com a palavra. Aleluia! Então, se a palavra é sobre o poder do Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo de Deus, então ele vai pegar junto e você vai sair daqui abençoado. Amém? Então, conhecimento está chegando. Pastora, mas eu já sei diferenciar ministérios, operações. Eu já sei diferenciar dons. Mas nem todas as pessoas sabem. E nós somos uma família. E Deus quer que nós cresçamos nisso, amém? Então, queridos, a palavra de Deus mostra aqui que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons aqui é carisma. Há uma diversidade. O Senhor fala aqui de 9 dons ministeriais, como nós encontramos aqui, que a palavra é diaconia, são dons de serviços. O Senhor fala aqui também sobre manifestações do Espírito Santo e fala sobre operações do Espírito Santo. Então, muitas vezes, irmãos, o Espírito do Senhor está operando no meio da igreja e pessoas, porque receberam informações indevidas ou poucas informações, pessoas se prendem e têm medo de receber o batismo, de se deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo. E muitas pessoas falam por falta de conhecimento o que não devem, e muitas deixam de fazer aquilo que devem fazer. Amém? No entanto, o poder do Espírito Santo que quebra o jugo, ele despedaça também as fortalezas. As fortalezas que cresceram em nossa mente. Fortalezas que foram plantadas ao longo do tempo por informações que não partiram da palavra de Deus. Informações incoerentes com a palavra de Deus. Principalmente quando alguém é novo na fé, começa a sua caminhada, que ele recebe uma palavra e ele ainda não tem conhecimento, ele ainda não participa de escola bíblica dominical, ele ainda não tem habilidade em estudar a palavra sozinho, a pessoa fica com aquela palavra na sua mente, aquilo gera uma fortaleza e ela se fecha. Mas eu quero te dizer, se você tem alguma dificuldade nessa área, se desarme hoje. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero a palavra genuína para a minha vida. E não quero perder nada daquilo que o Senhor tem para mim. Porque, irmãos, se é algo que a igreja precisa, é andar no poder do Espírito Santo. Se existe algo que a igreja de hoje precisa, é andar no Espírito. Sabe por que nós nos ferimos? Sabe por que nós deixamos de conquistar coisas espirituais? É porque nós andamos muito na carne. E a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados por Deus. E para ser guiado por Deus, tem que entender como que o Espírito Santo guia. Amém?
Então, quanto às manifestações do Espírito Santo, existem muitos enganos, mas eu quero deixar 2 aqui que são importantes nós entendermos. O primeiro deles, há um engano, a pessoa já recebe o batismo quando aceita a Cristo. Existem pessoas que pensam que é assim, não, eu recebi Jesus, eu já fui batizado. Uma coisa é o Espírito dentro, você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, o Espírito passa a morar dentro. Diga dentro. Nós somos morada. Amém? Aquele tabernáculo andando, sendo levado ali no deserto com a arca, significava a igreja, era a sombra do que Deus tinha para fazer. Uma igreja que é o tabernáculo vivo de Deus, carregando a glória de Deus. Amém? Então o Espírito Santo passa a morar. Mas há o batismo de poder, de revestimento, onde a pessoa recebe a capacitação de Deus para operar no Espírito, nos dons espirituais. E para quê? Para mostrar que é mais espiritual do que o outro, não fala em línguas, eu profetizo, eu tenho o dom da fé, o dom de curar, o dom de maravilhas. Qual é o motivo? Nós lemos aqui na palavra. Por que que Deus quer fazer? E o Senhor falou, Ele quer derramar dons na igreja. Ele quer usar você, a sua vida e a minha vida. Ele quer entregar ferramentas para a igreja. Porque o mundo lá fora está necessitado e carente da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. E a Bíblia diz, você leu aqui comigo, eu fiz questão de ler pelo menos 3 versículos, onde reflete o desejo de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender isso. Procurai com zelo os dons espirituais. Se você não tem procurado como crente nascido de novo, eu quero te dizer que Deus deseja isso para a sua vida. Amém? Deus deseja isso para mim e para a sua vida. Mais ainda, Ele diz que nós devemos aspirar aos dons maiores. Amém? Se você fala em línguas, busque a interpretação das línguas. Se você opera cura, busque profecia. Porque você pode operar em vários dons. Aleluia? Então, queridos, os discípulos, eles receberam Jesus. Quando Jesus estava ali com eles, eles aceitaram a Jesus. Mas eles foram batizados, receberam o poder do Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 2. Aí sim, eles receberam um revestimento de poder e saíram em ousadia, pregando a palavra. Diga ousadia. Ousadia é o que o Espírito Santo quer liberar para a igreja. Amém? Fora todo espírito de timidez, de medo, de intimidação, fora da minha e da sua vida. Porque existe um poder que Deus quer derramar mais e mais. Ele tem derramado, tem pessoas aqui que são batizadas no fogo, mas Ele quer mais. Ele tem muito mais para mim e para você. Segundo engano, a pessoa só tem o Espírito Santo dentro quando fala em línguas. Essa é uma questão polêmica. E que a teologia se divide. Alguns dizem que é uma evidência e não existe outra, que a pessoa foi batizada com fogo, ela falar em línguas. Você já ouviu isso? Aí algumas pessoas, elas até receberam, operam em outros dons e ainda não falam em línguas, porque esse dom é um dom de fé. Fé, fé, fé. Se a pessoa não tiver fé no que a palavra diz e que o Espírito Ele nos dá, ela não vai falar. Vai ficar a vida toda duvidando, ela não acredita. As línguas que estão dentro dela, que ela recebeu, não fluem, porque antes de chegar na boca, passa pela mente, pela razão. E a pessoa pensa assim, isso aqui é uma besteira. Estão me olhando,
eu não vou abrir a boca. Isso é porque eu estou ouvindo o irmão falando. Então, a pessoa se fecha para isso. Há um engano muito grande. Eu não recebi porque eu não arrepiei. Eu não recebi porque eu não pulei. Eu não recebi porque eu não rodopiei. E ali está cheio. As línguas estão vindo na mente, a pessoa não deixa fluir. Então, irmãos, nestes enganos, muitas pessoas perdem algo poderoso de Deus e uma ferramenta que a Bíblia nos orienta, que serve para a edificação pessoal. Quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Pastora, eu não quero orar. Então não ore em línguas. Mas o que acontece, irmãos? Não vamos falar aquilo que nós não sabemos e não devemos falar. Lembra que eu disse que muitas vezes nós falamos o que não devemos? E muitas vezes não fazemos aquilo que podemos fazer? Amém? Então nós não podemos falar de pessoas porque pulou, orou em línguas pulando, porque chorou, porque caiu no chão, porque nós vamos ver aqui nessa noite as manifestações do Espírito, e Deus quer que a sua igreja amadureça nisso, para que ninguém saia pecando, julgando, porque não nos foi permitido por Deus essa posição de juízes. Diga: eu não sou juiz de ninguém. Amém? Glória. Segundo, irmãos, é que é necessário ter um entendimento claro sobre dons e fruto. O fruto, ele vem, Deus coloca dentro de nós o poder do Espírito Santo. E esse fruto, ele se manifesta em nossas vidas quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Amém? Quando a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos andar em amor, que nós devemos ter paz, que nós não devemos andar em ansiedade, o Espírito Santo, ele nos capacita a vivermos todas essas coisas. Quando entendemos que a ansiedade é pecado, que a incredulidade é pecado, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele pega junto com esse conhecimento, traz essa palavra e nós vamos frutificar. Domínio próprio, por exemplo, se eu estou diante de algo que a minha carne está pedindo, a minha carne está gritando, a minha carne está ali desesperada, porque ela nunca se converteu, nem vai se converter, a carne não se converte, ela tem que ficar debaixo de autoridade do Espírito. Aí você almoçou. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo, irmãos, que pode ser simples, de fato é. No entanto, é algo que a gente cai facilmente e que pouco se fala sobre isso. O que Gálatas, capítulo 5, fala sobre obra da carne? Vamos ler? Vamos ler para eu respaldar aqui o que eu vou falar. Olha só, versículo 19. Obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando falamos em obras da carne, nós nos prendemos sempre aqui à prostituição, a adultério, não é verdade? E nós não atentamos para inimizades, nós não atentamos para glutonaria,
E aí aonde o Espírito Santo vai manifestar o fruto na vida do crente é quando ele se depara com um banquete maravilhoso e ele quer comer de tudo que tem ali. E vai de pouquinho, não, eu quero experimentar de tudo e vou aqui, 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 aqui. E aí está saciado. Mas a carne diz assim, rapaz, aquele brigadeiro ali, você tem que comer. Aí, ou você olha para o outro docinho, olha, aquele ali é de nozes, você tem que experimentar. Aí você vai, come aquele de nozes, já está saciado. Aí a consciência, eu não posso, amanhã eu vou ter que correr 10 quilômetros e tal. Mas aí você olha para o lado, tem umas uvas caramelizadas lá, e você fala, meu Deus, não posso resistir. O fruto do Espírito, ele vai se manifestar, como diz aqui, o domínio próprio. Ou aquela pessoa que tem dificuldade na área do sexo. E ali está, e vê uma situação, não vou aprofundar por conta de adolescentes que tem aqui, mas que hoje em dia todo mundo sabe de tudo, porque a televisão está ensinando tudo. Mas a pessoa diz assim, não vou aguentar, não vou me controlar. E o fruto do Espírito é uma grande oportunidade para frutificar. Amém? Irmãos, Jesus nos deu tudo. Foi necessário que Ele subisse para que o Espírito descesse, não nos deixasse órfãos e nos revestisse de poder, habitasse dentro de cada um de nós para que esses frutos se manifestassem em nossas vidas. Diga, eu posso. Eu posso. Eu posso em Cristo que me fortalece. Eu posso no poder do Espírito Santo. Amém? E a outra verdade é, o fruto aumenta a vida da igreja e dá testemunho de Cristo. Uma igreja, e eu sonho com isso, isso está acontecendo na Semear, amém? Concorde, porque você faz parte da Semear, então isso está acontecendo na minha e na sua vida. Quando eu disser algo que seja profético, você tome posse. Então, o fruto, ele aumenta a vida da igreja. É uma igreja viva. Amém? Uma igreja que dá fruto é uma igreja viva. É uma igreja que não precisa ser amaldiçoada. Por quê? A árvore estéril, ela é amaldiçoada. Ela não dá fruto. Mas uma igreja que dá fruto é uma igreja viva. É uma igreja que dá testemunho. Quem está lá fora vai olhar para o irmão, vai olhar para a irmã e vai falar assim, gente, mas que coisa. Ele tem amor, ele tem alegria, ele tem bondade, ele tem paciência, está cheio de fruto, longanimidade, fé. Olha aí, frutificando. Numa situação difícil, você está lá mantendo viva a sua confissão de fé. A pessoa está reclamando, está murmurando, o colega recebeu o contra-cheque, diz, meu Deus, que desespero, isso aqui é um atestado de pobreza, isso aqui não vai dar, o dinheiro já acaba antes de entrar na conta, e você recebe o seu e diz, Senhor, obrigada, que eu vou prosperar, porque a unção de multiplicação está na minha vida. Olha aí, a vida da igreja fluindo, você fluindo no fruto da fé, amém? E dando testemunho de Cristo. Então, queridos, é necessário que nós tenhamos esse entendimento. O fruto e o dom. O fruto, ele é gerado dentro de nós pelo conhecimento da palavra e pela obediência àquilo que o Senhor falou. Muitas vezes as pessoas não frutificam porque não conhecem. Alguns porque não querem obedecer. Alguns porque não entendem que impureza, inimizade, inveja, essas coisas são coisas carnais. E não se submetem ao Espírito. Mas, hoje Deus está nos trazendo para esse ponto poderoso. Amém? De equilíbrio. E os dons, como eu disse, eles vêm dados por Deus
como Ele quer, para quem Ele quer dar e entregar, com o único objetivo de edificar o corpo. O dom não é para eu guardar. Eita glória! Recebi o dom de cura. Deus ungiu minhas mãos para curar. Aí alguém chega e diz: meu Deus, eu estou com dor de cabeça. Pois é, irmão, toma Doril. Eu tenho um comprimido, olha, passaram um comprimido para mim, que funcionou para mim, vai funcionar para você. Espera aí, ativa a fé e utiliza esse dom, essa capacitação dada pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Agora, irmãos, nós só vamos nos mover nos dons quando nós colocamos em prática. Tem gente que fica esperando ver um anjo, ver alguma coisa, a terra abalar, para poder fazer alguma coisa. Não. Pratique. Amém? Quando você vê Deus operando, você vai se alegrar e vai ter mais ânimo para fazer aquilo. Amém? Glória a Jesus. Então vamos caminhando aqui. Tanto os frutos quanto os dons, eles operam na vida do crente pela fé. Amém? Nós vivemos pela fé, nós nos movemos pela fé, e essas operações e manifestações de Deus, elas acontecem pela fé. Uma pessoa incrédula, ela vê alguém se movendo em um dom ou numa manifestação corporal que o Espírito Santo faz, e é exatamente esse ponto que eu quero demorar e conversar com os irmãos. E a pessoa se fecha para aquilo e não recebe ou critica aquela manifestação de Deus, e que veio do Espírito Santo e que nós devemos receber pela fé. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós chamamos pessoas para receber oração aqui e receber a unção, o poder de Deus, o revestimento de poder. Mas aí a pessoa já vem pensando assim: não, nunca aconteceu, tem 10 anos que eu vou e nada nunca aconteceu. E aí volta do mesmo jeito, já se fechou. É necessário um coração aberto, cheio de fé, para dizer: Senhor, o Senhor já deu isso para a igreja. Eu faço parte da igreja e pela fé eu vou fluir. Eu vou falar em línguas, eu vou interpretar. Tudo isso vai acontecer na minha vida, porque o Senhor tem isso para mim. Agora, se a pessoa ela se fecha, ela fica olhando para o outro, ela fica com medo. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo, irmãos. Mas isso é falta de conhecimento. Deus não vai botar ninguém para o ridículo, para expor, não. Nós somos uma família. Se alguém pula igual a Ivaneide pulou aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é uma bênção. Aleluia, nós sentimos a presença do Senhor se movendo no louvor. Não foi porque ela quis, não. Não é, irmão Hélio? Você conhece a sua esposa? Sabe, né? O outro pulou ali, o outro sapateou. Não se preocupe, não. Amém? A nossa posição, irmãos, é permanecermos na palavra. Pastora, e essas manifestações tem na palavra? Vamos ver sobre isso nessa noite, porque as manifestações físicas do poder do Espírito Santo, elas acontecem primeiro, irmãos, a nível espiritual. Amém? Se eu colocar a minha mão nessa tomada aqui, entendeu? Conseguir colocar lá onde está um fiozinho, eu vou receber uma descarga aqui. Não vou, porque eu não vou colocar. Eu estou dando exemplo, amém? Aleluia. Mas o corpo físico, ele vai receber algo físico. E nas coisas do Espírito também acontece isso. E eu vou caminhar com você aqui em alguns textos, para que nós possamos ver algumas coisas. Para que nada saia da nossa boca que fira a santidade de Deus. Amém?
E essas coisas que nós vamos receber aqui do Senhor, nos farão, irmãos, desejar mais e mais de Deus. Nós precisamos disso. E como o pastor Edilson disse aqui no início, sabemos como o mundo tem andado, como as pessoas têm andado, e nós precisamos mais e mais de Deus. Precisamos nos santificar mais e mais, nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Amém? A Bíblia fala, irmãos, de risos. Você já viu alguém rindo sem parar? Aí algumas pessoas falam assim, recebeu a unção da alegria. E algumas pessoas falam assim, não, isso aí é bobagem. Isso daí não tem nada a ver. Irmãos, eu quero mostrar uma situação que está lá no Salmo 126, versículo 2. Aqui relata algo que aconteceu com o povo de Israel, que estava no cativeiro há 70 anos. Um povo que tinha perdido a alegria de adorar a Deus, de louvar, de usar os seus instrumentos na adoração. De tal forma que lá no Salmo 137, versículo 2, você vê um povo dizendo que as pessoas queriam ouvir o louvor deles, quando eles voltavam do cativeiro e eles viram os salgueiros, eles queriam pendurar as suas harpas, porque eles não tinham prazer em louvar. Muitas vezes essa unção vem sobre alguém que está passando uma luta muito grande. E isso é algo de Deus para a vida da pessoa, para revelar para aquela pessoa que vai chegar o tempo de cantar e de sorrir na vida dela. Aleluia. Quando Deus então trouxe de volta, após 70 anos, aquele povo do cativeiro, veja o que a Bíblia diz. Versículo 2 do Salmo 126. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Irmãos, eles ficaram tão felizes com o livramento. Tem pessoas aqui que não chegaram aos 70 anos. Muitos, a maioria de nós. Imagina 70 anos de escravidão, de sofrimento, esperando uma promessa de Deus, e Deus vem e opera e traz livramento. Este povo se alegrou tanto, esse povo riu tanto, que entre os vizinhos, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém? O Senhor fez coisas grandiosas para esse povo. Então, se você vê alguém em um momento de oração, em um momento de derramar do Espírito Santo, sorrindo, fique tranquilo. Fique tranquilo. É a operação de Deus. E se for carne, sorrir faz bem. Amém? A alegria formoseia o rosto. Já é comprovado. Você mexe com vários músculos da face. Rejuvenesce. Aleluia. Então deixa a pessoa sorrir. Amém? Outra manifestação que aconteceu na palavra de Deus, que nós vimos que foi algo atribuído pelo Espírito. Eu estou falando aqui de reações corporais ao poder do Espírito. Já não estou falando dos dons e dos frutos, mas de reações. Estamos falando de manifestações do Espírito. Amém? Especificamente em reações físicas. Nós vimos ali, na vida de Sansão, algo poderoso, força física. Quando o Espírito Santo tomava aquele homem, ele recebia uma força sobrenatural, que chegou ao ponto dele rasgar um leão. Chegou ao ponto dele pegar uma queixada de jumento e matar 1000 pessoas de uma só vez. O que foi isso? Poder do Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo no corpo de uma pessoa. Ele não podia fazer aquilo por si mesmo, mas ele fez pelo poder do Espírito Santo. Amém?
São coisas estranhas, mas está na Bíblia. E foi o Espírito Santo que fez. Aleluia. Correr. Imagina, irmão, eu já vi, irmãos. Eu já vi pessoas correndo que não tem condições, uma pessoa normal, nem esses profissionais aí, atletas que correm, correr como eu já vi crente cheio do Espírito Santo correndo. Irmãos, é uma coisa assim, é tremendo. Mas pastora, para que Deus vai fazer isso? É da minha conta? Eu tenho que explicar, Deus tem que me dar explicação por que Ele fez aquele irmão correr. Foi algo profético para a vida dele. Foi Deus mostrando para ele que ele iria andar na sua vida ministerial de uma forma veloz. Não sei. Não foi comigo. Deus tinha um propósito com ele. Irmãos, eu estava numa igreja enorme. O cidadão, ele fazia círculos assim. Quando eu olhava aqui, ele já estava aqui assim, ó, meu pescoço não conseguia acompanhar. E não foi uma nem duas vezes que eu vi Deus fazendo isso. Aí eu quero explicar pela minha razão, porque alguém um dia disse, não, isso é besteira. Não, o Espírito Santo foi só para aquele tempo da igreja de Atos. Tá. Elias, quando ele foi lá e destruiu, matou os profetas de Baal, que ele subiu para o monte para orar e mandou o servo dele, de vez em quando, dar uma olhadinha lá para ver se já estava chegando chuva, por 7 vezes. E quando ele viu, olha, o servo veio e deu uma notícia, olha Elias, ainda não tem nada não, só uma nuvenzinha ali, do tamanho da mão do homem. Então você corre, desce correndo, vai para Acabe, fala para ele aparelhar o carro e os cavalos e vazar, porque vem chuva grossa. E Acabe fez isso. Quando Elias desceu, ele saiu correndo e ultrapassou Acabe. Foi pela força dele? Ele era atleta? Elias era até fujão, né? Gostava de se esconder. Mas no poder do Espírito Santo, o que um homem não faz, irmãos? O que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Quem sabe hoje você tem coisas aqui para fazer, para realizar, promessas engavetadas, e Deus está dizendo, olha, no poder do Espírito Santo você vai fazer proezas. No meu nome você vai fazer proezas. O que você precisa é do poder. Aleluia! E o que dizer, irmãos, de Filipe, que também saiu correndo, e com ele aconteceu algo tremendo, é outra manifestação. Ele foi trasladado, ele pregou ali para aquele eunuco, ensinou a Bíblia para ele. Tudo começa com a palavra. Diga, tudo é tudo, amém? Tudo começa com a palavra. Deus vai pegar junto com a palavra. O poder do Espírito vai se manifestar pela palavra de Deus. Aleluia, ele estava ali ensinando. Depois, ele saiu na força do Espírito Santo e foi trasladado. Então, uma manifestação sobrenatural de Deus. Esse fenômeno, imagina, meu Deus, a pessoa está pregando num lugar, ele estava pregando ali, irmãos. E de repente ele foi trasladado para outro lugar. E nós ficamos questionando porque alguém riu no Espírito, porque alguém falou em línguas, porque alguém sapateou, porque alguém caiu. Amém? Nós precisamos desejar com zelo, procurar diligentemente as coisas do Espírito. Quando ele fala de dons aqui, ele fala das coisas do Espírito. Diga, coisas do Espírito. Aleluia. Levantar. Por várias vezes, você encontra na Bíblia homens caídos na presença de Deus,
e a seguinte expressão: a mão do Senhor veio sobre mim e me levantou, me colocou de pé. Amém? Você vai encontrar isso em Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Normalmente quando viam a manifestação da glória de Deus, você vai encontrar no capítulo 3, versículo 23 e 24. Não vou ler esses versículos porque nós vamos avançar. Em Atos capítulo 1, versículo 9, você vai encontrar a mão de Deus levantando. Poder do Espírito Santo. Isso pode acontecer, como aconteceu de fato, no físico e também no espiritual. Muitas vezes o físico, ele é uma representatividade do que Deus está fazendo no espiritual. Amém? Outra manifestação poderosa do Senhor. O rapto, ou êxtase, ou sono. Quando os 5 sentidos da pessoa ficam suspensos diante do encontro dessa pessoa com a glória de Deus. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com João. Ao verem o poder de Deus, eles perderam as forças. Isso aconteceu com aqueles soldados que foram prender Jesus. Eles caíram, perderam as forças. Os músculos não puderam sustentar o corpo, os músculos das pernas não puderam sustentar, porque eles caíram na presença de Deus. Outra manifestação que nós encontramos na palavra de Deus é a pessoa ficar muda. Aleluia. E foi Deus que fez. Deus fez isso com Ezequiel. Deus fez isso com Zacarias, quando ele duvidou da palavra que Deus tinha dado. Deixou ele mudo ali por um tempo. Então são coisas, irmãos, manifestações do Espírito na vida do crente. Amém? A presença tangível de Deus é mais uma manifestação do Espírito. A palavra de Deus diz que quando Moisés ele se aproximava do tabernáculo, não somente ele, mas como todo o povo via uma nuvem cobrindo. O sacerdote ele fazia a oferta de sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos para apresentar a oferta do povo e as pessoas viam, era tangível. O monte fumegando, presença, poder de Deus, poder do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos limitar de acordo com aquilo que nós pensamos, pela nossa capacidade, ou por algo. O que mais destrói as pessoas, o que mais impede as pessoas de experimentarem esse poder, são sofismas, fortalezas que são colocados. Pessoas que não desfrutam nunca. Amados, eu conheci uma pessoa que ela tinha tanta dificuldade, ela recebeu tanta informação contrária sobre o poder do Espírito, que quando essa pessoa ia numa reunião, se tinha alguém falando em línguas, essa pessoa chegava assim, ela ficava tão com medo daquilo ali. Será que é de Deus? Será que não é? É de Deus ou não é? Ao invés de mergulhar no rio do Espírito, ela chegava na pessoa, batia assim, falava assim: Jesus Cristo vem em carne e sangue, confessa aí que ele vem em carne e sangue, para provar o Espírito. É verdade, irmãos. Foi ela mesma que me falou. Eu fui numa reunião, aí disseram lá que era poder, o povo estava falando em línguas. Eu falei assim, tem que provar o Espírito, vou lá. E cheguei numa irmã que estava assim, orando, sapateando, aí perguntei para ela: Jesus Cristo vem em carne e sangue? Para confessar, porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Amém? Nós encontramos também, irmãos, lá em Atos, quando o poder veio e revestiu o povo, eles ficaram como que embriagados.
as pessoas olhavam e pensavam que eles estavam embriagados. Eu não sei se alguém aqui, eu acredito que muitos de vocês, porque eu já vi, glória. O Espírito Santo tem liberdade para se mover aqui, amém? Eu já vi pessoas que receberam tanto poder de Deus que mal conseguiram ficar em pé. Glória. E tem coisa, irmãos, que é tremendo para as nossas vidas, nós precisamos realmente desejar. Amém? E não criar uma armadura aqui e dizer, não quero isso não, ó, tá lá, eita, peraí. E já vai, tem gente que corre. Eu quero tudo que o Espírito Santo tem para a minha vida. Glória. Eu vou falar de algo aqui, irmãos, vou dar alguns exemplos, porque essa manifestação de Deus pelo Espírito na vida da igreja e na minha vida foi algo assim, que mexeu muito comigo, porque eu tinha muita resistência. É o cair. Esse é um ponto que o povo fala, uns dizem, não, caiu é do diabo. Caiu não sei o que não, Deus faz é levantar e tal. Então existem essas coisas. Eu disse para vocês sobre Daniel, lá no capítulo 8, versículo 16, quando o anjo, o arcanjo Gabriel desceu poderoso, trouxe uma interpretação de Deus para ele, ele caiu. Ele ficou como morto. Amém? Pastora foi lá. Lá em 2 Crônicas, quando eles foram inaugurar o templo, que juntou os 24 turnos de sacerdotes, todos de uma vez, que tocaram lá as trombetas e começaram a ofertar ao Senhor sacrifício. A glória veio, uma nuvem de glória, encheu todo lugar, que ninguém ficou em pé. Foi o diabo que derrubou eles no chão? Foi a glória. Foi a glória. Amém? Os discípulos na transfiguração, lá no monte, quando Jesus se transfigurou, eles caíram diante da glória. Quem estava ali era Jesus. Amém? Os guardas, como eu disse, que foram para prender Jesus, e eles não suportaram naquele momento, não era o momento, eles não conseguiram pegar em Jesus. E caíram. A Bíblia diz que eles caíram. Em Atos, nós vimos ali Paulo, quando ele viu a luz do Senhor, ele também caiu, e a Bíblia diz que todos os que estavam com ele. Vou ler aqui o texto. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo todos nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi só ele, todo mundo caiu. Aleluia. Apocalipse 1:17, João, quando viu a glória de Deus, a Bíblia diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Irmãos, quando eu aceitei a Cristo, eu já falei para os irmãos e comecei a ler a Bíblia, e Deus me disse que aonde eu estava não era o meu lugar e que eu teria que ir para... Glória, desculpa. Eu já estou caminhando para o final, fique tranquilo. Então, irmãos, como eu saí da religião romana, eu tinha receio de ir para um lugar onde eu fosse enganada, porque existiam algumas coisas
estranhas, como ainda existem em alguns lugares que não é da minha conta. Não estou nesses lugares, então não tem problema. Mas eu queria uma direção clara de Deus e fui para um lugar. E os nossos pastores, eles começaram a buscar ao Senhor intensamente. E em um determinado culto, eles foram orar e o povo começou a cair no chão. Começou a cair. E eu, nova na fé e desconfiada, eu fiquei assim, falei, rapaz, esse negócio aí está estranho. Onde é que tem isso? Eu não tinha conhecimento da palavra. Estava lendo a Bíblia, aprendendo. E aí, a pastora e o pastor, eles disseram assim, vem todo mundo. Glória. Vem todo mundo para receber poder. E eu fui. Só que eu fui e pensei comigo, eu falei assim, ó, eu vou, mas eu não vou cair. Eu caí aqui, vou cair nada. E fui, irmãos. E quando fui andando ali naquela fila, eu comecei a me quebrantar. Veio um quebrantamento. Porque a questão é, existe um motivo de Deus quando a pessoa cai. Algo de Deus acontece. Só que eu tinha pensado, na minha razão, eu falei, eu não vou cair. Aí quando eu fui chegando perto assim, a pastora veio com a mão assim, ela nem tocou em mim. Deus é tão lindo que sabia como estava o meu coração. E aí eu botei um pé para frente e endureci assim. Fiquei, irmãos, eu fiquei. E eu fechei o olho e falei, eu não vou cair, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Irmãos, eu não sei como o meu corpo virou um tecido. Você consegue colocar um tecido sem goma? Porque você pode falar assim, não, passa goma nele, passa o ferro, que ele pode ficar em pé, não é? Aquilo aconteceu comigo. Mas Deus, Ele é tão fiel, tão tremendo, tão poderoso, que uma irmã, enquanto eu estava ali, caída, ela teve uma visão. E ela viu um fogo caminhando em mim, ó. O fogo ia dos pés à cabeça. Tchum, tchum, tchum. Ela teve a visão, não precisava ela me contar, mas Deus sabia que eu precisava ouvir. Porque a incredulidade que tinha no meu coração, porque eu achava que aquilo ali não era de Deus, que não tinha necessidade de eu cair. Eu precisava saber. E aquela mulher chegou para mim, depois que eu levantei, já perto do culto acabar, ela disse assim, olha, Ana, eu vi na hora que você estava lá no chão, algo de Deus poderoso, eu vi um fogo passando assim. E o Senhor, eu perguntei, Deus, que fogo é esse? O Senhor falou assim, eu estou curando ela. Eu precisava de muita cura, irmãos. Hoje eu preciso de cura, mas naquele tempo eu precisava de tanta cura. Eu precisava de tanta libertação. Pensa em alguém que foi para a presença de Deus, que precisava de muitas libertações. Muitas libertações. Eu precisava de muita cura. Eu precisava de equilíbrio emocional. Deus precisava tratar comigo. E naquele dia, Deus tirou isso da minha mente. Nós fomos o ano passado, eu, a minha filha Carliane e uma irmã aqui da igreja. Nós fomos em um evento em São Paulo, em Guarulhos. E eu já vi muito sobrenatural de Deus. Eu já vi muito sobrenatural, muitas manifestações poderosas de Deus. Eu já vi pessoas que caíram, foram arrebatadas em um evento. Quando elas levantaram, ficaram o evento todinho caído ali. Quando elas levantaram, Deus tinha levado essas pessoas em espírito em vários lugares, e elas voltaram depois daquele êxtase e disseram, isso não é completamente diferente, tem nada a ver com espiritismo, com viagem astral, nada a ver, amém? Nada a ver. Se alguém pensou nisso aqui, está repreendido em nome de Jesus. Não associa nada disso. Pedro, ele teve uma visão assim, no êxtase, em espírito. Deus falou com ele, deu uma visão de um lençol descendo do céu, e vocês conhecem essa história.
Mas nós fomos ali e foi algo assim sobrenatural, porque na hora estava o culto normal, igual está aqui hoje. E quando o pastor disse assim, agora nós vamos orar, porque o Espírito Santo agora vai mover no que Ele quer. Irmãos, e o pessoal, dali a gente já começou a sentir aquela glória enchendo aquele ginásio. E quando o pessoal chegava, ia passando, eles estavam tão impregnados da unção, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Você vai desejar isso e vai buscar isso ardentemente, amém? Eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus. Se você desejar, se você buscar, se eu buscar, Ele tem uma fonte inesgotável. E não é para a glória do homem, mas é para a glória dEle. E ali, irmãos, quando o pessoal estava tão cheio de Deus, que quando eles iam passando, as pessoas iam caindo como dominó, uma coisa sobrenatural. E passou um, eu caí, quando eu vi, eu estava debaixo da cadeira, e eu queria desintegrar na presença de Deus, eu queria desintegrar. Quando o poder de Deus se manifesta, há uma sensação em nós, porque a santidade de Deus se manifestando, a glória de Deus se manifestando, irmãos, é o sobrenatural, é o poder com pessoas. E ali eu queria desintegrar, eu pensei assim que eu estava num liquidificador, liquidificando, não sei se existe essa palavra, e me moendo. Aí eu levantei, quando eu levantei eu não conseguia levantar, a irmã que estava do meu lado, a Carliane estava para lá, outra estava para lá, a gente não conseguiu. Foi mais ou menos uma meia hora. Manifestação do poder de Deus. Não foi o diabo que me derrubou. Porque o lugar dele não é para derrubar crente. É para estar debaixo dos pés dos crentes, que andam no poder e na autoridade do Espírito Santo de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Pastora, mas hoje é um culto de celebração. Você está trazendo um ensino, sim. Porque foi essa a direção que Deus me deu. Tenho falado sobre várias coisas aqui na igreja e que tem edificado a igreja. Porque Jesus, quando Ele levantou os dons ministeriais, foi para a edificação do corpo. E Deus tem coisa grande para realizar na minha vida, na sua vida, nessa igreja. E você vai ser esse instrumento poderoso, cheio de fruto, de dom, manifestando em Deus para outras vidas. Pastora, mas você leu esses textos, eu não me convenci, não quero. Não vou procurar os melhores, não vou procurar com zelo, não vou procurar progredir. Eu não quero isso para a minha vida, eu não entendo que é assim. Eu respeito você, vou andar junto com você em amor, não vou te criticar. E nós podemos servir a Jesus dessa forma. Amém, irmãos? Temos diferenças, temos níveis de fé, temos diferentes, temos níveis de conhecimento diferentes, de buscas diferentes. Então, o que a Bíblia diz? Que nós não devemos ficar brigando por questões. Uma coisa nós não negociamos: a autenticidade da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, nós não negociamos isso. Aleluia! Nós não negociamos que salvação somente através de Jesus Cristo. Amém? Nós não negociamos que o preço da nossa redenção, da nossa salvação é o sangue de Jesus Cristo. Nós não negociamos. Não negociamos que só há um batismo, um só Espírito e um só Senhor. Não negociamos o que Jesus deixou de ordenança para a igreja: o batismo nas águas por imersão. Amém? Por imersão. E a ceia do Senhor. Não com uma transubstanciação como ensinam por aí, mas como um memorial representativo da morte e da ressurreição de Jesus.
Agora, irmãos, para fechar aqui nessa noite, eu quero mostrar algo para os irmãos. Esse livro que há uns 4 anos o meu pastor pediu para eu ler, Os Generais de Deus, eu indico para você. Ele fala dos maiores avivalistas, de grandes avivalistas. E ele conta a história aqui de uma mulher. Essa mulher me chamou muita atenção pelo ministério dela. Essa mulher, o nome dela é Maria Ether. Talvez você já tenha ouvido falar dessa mulher. Ela nasceu em 1844. Em um tempo em que mulher não podia fazer nada. Porque o diabo, ele sempre quis oprimir a mulher. E essa mulher, quando ela nasceu, ela foi apresentada. E o pastor orou por ela e falou assim: olha, você vai ser luz para muitas vidas. Esse livro conta aqui a história dessa mulher. Essa mulher, então, ela não seguiu o chamado do Senhor. Jesus falou com ela que ela tinha um chamado, que era para ela pregar a palavra, mas ela tinha medo de pregar a palavra. Ela não quis, ela foi e casou com uma pessoa. O marido dela chamava Woodworth. E esse homem, ele era alheio à palavra e ao ministério. Ele não queria saber. Ele quis casar e casou. E ela quis casar e casou com ele. E ficou fora do ministério. A história dela conta que ela teve 6 filhos. O tempo foi passando, 20 e tantos anos. O chamado... Glória. O chamado de Deus na vida daquela mulher, 20 e tantos anos, e ela não respondeu, com 6 filhos, vivendo a sua vida normal. E eu estou trazendo esse testemunho aqui, porque tem gente aqui que tem chamado, e que está muito tempo parado, e que está adormecido, e que esse testemunho vai falar com você. Com 6 filhos, alheia ao ministério, 5 filhos morreram. 5 ficaram doentes e morreram. E essa mulher, então, um dia na sua casa, ela foi visitada pelo Senhor. Anjos entraram no seu quarto e Jesus deu uma visão para ela. Ela viu um campo muito grande e ela pregava naquele campo. Enquanto ela pregava, os feixes de trigo, eles iam caindo. O que aconteceu? Glória a Deus. Essa mulher, Jesus falou com ela de novo: olha, você vai pregar. Ela pegou a Bíblia, começou a ler. E marcou uma reunião com a família dela e alguns vizinhos. Lá em 1800 e pouquinho, irmãos. E quando ela começou a pregar para a família e para alguns vizinhos, aquele povo começou a chorar, a gritar e a cair no chão. No dia seguinte ela fez uma outra reunião. Veja bem, naquele tempo não tinha microfone. Assim, ó. Era só na garganta e um violãozinho que ela tocava. No outro dia ela fez uma reunião. Estava cheio de gente do bairro todo. E quando ela começou a orar, a pregar a palavra e orar, as pessoas começaram a cair no poder de Deus. Os religiosos da época, aqui eu não vou ler para não tomar o tempo dos irmãos. Eu trouxe o livro para ler, mas não vou tomar o tempo, porque são vários testemunhos. Os religiosos da época, pastores, pessoas, médicos, iam para as reuniões dessa mulher para ridicularizar essa mulher.
Alguns médicos crentes diziam assim: não, nós vamos lá porque nós sabemos o que é emoção. Então o povo está ficando, ela está fazendo alguma coisa que o povo está ficando debaixo do encantamento e a gente vai desmascarar. E quando eles chegavam, eles, de longe, alguns já começavam a cair no poder de Deus. E quando eles caíam, eles tinham visões, eles viam os horrores do inferno. E eles começavam a se arrepender e gritar. Uma das reuniões dessa mulher, 5, eles combinaram direitinho para fazer uma bagunça lá. Eles sentaram bem na frente, tudo de terno, bem pronto. E a história dela diz que eles estavam num lugar de chão batido e pedra, cascalho. Aí sentaram ali e ficaram. Nós vamos ver, isso aí é palhaçada dessa mulher. Ela está inventando e não sei o que, é heresia, isso não existe, isso é coisa da carne. E falando, e falando, e falando. Aí um foi, pá, caiu. O que estava do lado ficou sem se mexer, fazendo de conta que ele não estava vendo nada. Daí a pouco ele, pá, caiu. E o outro também. Debaixo do poder de Deus. Ficaram mais de 2 horas ali. Quando aqueles homens se levantaram, eles reconheceram a glória de Deus na vida daquela mulher. E começaram então a frutificar. Deixaram a religiosidade. Porque o grande problema, irmãos, não é cair, não é rir, não é pular, não é sapatear. É o espírito de religiosidade. Esse não pode existir em nosso meio. Nós somos livres em Deus para fluir no Espírito, aleluia, para fluir nele, sem uma forma, porque ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. E eu não posso julgar se aquela pessoa está recebendo ou não, a não ser que a pessoa tenha uma revelação clara que ali é um demônio que está imitando. A Bíblia diz que essa mulher, ela foi para uma cidade chamada Caverna dos Demônios. Ninguém conseguia pregar naquele lugar. Lá não tinha uma igreja, porque o povo era tão possesso, tão endemoniado, que crente não ficava lá. E ela foi. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai em lugares que Deus manda, e tenha o que tiver naquele lugar, haja o que houver, Deus muda a história por uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aquela mulher chegou naquela cidade, e eles se organizaram e prepararam algo para acabar com aquela mulher. E ela ficou 3 dias orando, tocando violão, orando, tocando violão. Quando foi no 3º dia, ela foi para a praça pública e começou a pregar. Quando ela começou a pregar, a cidade toda se converteu. Nos jornais saíam assim: nós não sabemos o que aconteceu com aquela cidade, porque passou uma mulher por lá, e a história da cidade mudou. As pessoas mudaram. O que Deus quer trazer para nós, semear, visitante, é que Ele tem isso para mim e para a sua vida. Ele quer fazer algo, não só na semear, como Ele tem feito em outras igrejas, tem feito coisas sobrenaturais, mas Ele quer isso para a igreja brasileira, para que cidades sejam mudadas pelo poder de Deus. Aí o marido dela, o desconcertado, que não queria nada com Deus, essa mulher sofreu muita perseguição. Ele falou assim: eu não quero mais viver com você. Você está nessa vida aí pregando o evangelho, não quero saber. Saiu de casa, separou. Olha o escândalo, porque o povo já vem com as pedras. Olha aí, ó, mulher crente, o marido não quer saber. Olha aí, ele saiu difamando. Menos de 1 ano, ela estava fazendo o enterro dele. Ele casou com outra mulher, menos de 1 ano, pastor Adriel.
Ele foi, casou, morreu, deu uma febre nele violenta, ele morreu e ela foi fazer o enterro dele. Irmãos, eu aprendo algo aqui. Não vamos tocar nas coisas do Espírito. Não toca não. Se a gente não sabe, não tem conhecimento, fica calado. Não tenha medo, não saia correndo. Aquela mulher continuou fazendo a obra, irmãos. E o poder de Deus se manifestando na vida dela de forma tão tremenda e tão sobrenatural, que outros pastores de outras cidades iam atrás daquela mulher para aprender dela. Outras pessoas que queriam avivamentos nas suas igrejas. Mas em todas as reuniões as pessoas caíam, as pessoas eram arrebatadas, as pessoas eram curadas. E o nome de Deus foi glorificado. E ela não se importou com o que estavam falando ou criticando. Ela foi presa. Sabe por quê? A unção tem perseguição. O poder de Deus tem perseguição. Está achando que o diabo vai deixar barato? Ele quer ver alguém fazendo alguma coisa e poderosa para Deus? Não. Eu quero te dizer que Deus tem isso para a sua vida, para a minha vida. Vamos nos colocar de pé. O poder de Deus, a manifestação de Deus, irmãos, ele vem junto com a palavra. Mas o principal objetivo de Deus, quando Ele traz um avivamento, e esses poderes, esses moveres sobrenaturais, pode trazer, irmã. É uma oração que eu tenho que fazer, né? Não vou esquecer. Quando Ele quer fazer isso, é necessário que haja um desejo, é a necessidade de haver, irmãos, humildade, porque não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. É necessário que haja uma busca intensa e que haja arrependimento. Hoje pela manhã Deus fez algo sobrenatural ali na EDA, quando nós estávamos nos avaliando. Avaliamos ali os ministros do altar, a glória veio. Feche os seus olhos.